Seja bem-vindo ao sermão da Igreja Batista Central. O texto que nós temos para hoje nós encontramos no primeiro livro das Crônicas dos Reis, capítulo 20, versículo 12, que diz: "Não sabemos o que faremos, mas os nossos olhos estão postos em ti." Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Que o Senhor abençoe a exposição dela neste momento. Amém. O medo tomou conta do mundo, do Brasil e de nossa querida cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quem sabe você esteja com medo de ser infectado com Covid-19 e de repente ter complicações na sua saúde, ou talvez a sua preocupação seja mais com aquelas pessoas que estão na faixa de risco. Talvez você tenha pessoas próximas nesta faixa de risco e você tenha medo de que essas pessoas sejam infectadas e que elas venham a falecer. Ou quem sabe a sua preocupação seja com relação ao dia de amanhã. Será que eu vou ter alguma coisa para comer? Afinal de contas, a economia deve ir de mal a pior. Talvez você perca o seu emprego e você esteja preocupado se terá o que comer em cima da mesa no dia de amanhã. Não sei de todos os seus medos nessa situação de crise pela qual nós passamos, mas eu sei que talvez o seu medo seja muito parecido com o medo pelo qual o rei de Judá, chamado Josafá, estava passando. Josafá tinha acabado de receber a seguinte informação: Josafá tem um exército enorme vindo em direção a Jerusalém. E eles já estão perto, Josafá. Eles estão a apenas 40 quilômetros de Jerusalém. Era um ataque surpresa. 3 nações que odiavam a Judá e tinham feito uma aliança e agora estavam vindo juntos numa rápida velocidade para Jerusalém. Josafá deve ter pensado: em 1, 2 ou 3 dias, essas nações vão estar aí às portas da cidade da minha querida Jerusalém. E esses exércitos juntos, eles são muito mais fortes que o exército que nós possuímos. Nós estamos ferrados. Ou seja, Josafá ficou com medo. E com ele toda Judá. O que faria Josafá? Bem, ele poderia fingir que o problema não existe, mas daí, em poucos dias, eles seriam reféns de seus inimigos. Ele poderia simplesmente ter se entregue, ter dito: já que nós não podemos contra esses exércitos aí, vamos simplesmente esperar que eles cheguem aqui e tomem a nossa cidade. Mas isso seria de uma covardia sem igual. Não haveria virtude nenhuma nisso. Ou quem sabe Josafá poderia com Judá simplesmente ter fugido. Mas então, eles não teriam onde mais morar. Viveriam eles como os antepassados deles. E o que seria da terra que Deus tinha prometido para eles? Talvez Josafá poderia ter se irado contra Deus. Afinal de contas, ele tinha acabado de adotar uma série de medidas em Judá para que o culto ao verdadeiro Deus fosse reinstituído em Judá. Ele poderia ter dito: que negócio é esse, Senhor? Agora que eu estou tentando fazer a coisa certa, agora que nós estamos novamente adorando o verdadeiro Deus, ao Senhor, o Senhor vem trazer essas nações idólatras, que não temem ao Senhor, e estas vão nos destruir. Não sei se vale a pena seguir o verdadeiro Deus. Mas não foi assim que Josafá reagiu. Como então ele reagiu, Johannes? Ele buscou o Senhor. Josafá buscou o Senhor. Ao correr para Deus, ele fez algo que do ponto de vista humano não parecia ter sentido nenhum. Posso muito bem imaginar algum conselheiro dele chegando a Josafá e dizendo: Josafá, Josafá, tem tempo para orar e tem tempo para fazer guerra. Agora é tempo de fazer guerra.
não é tempo de orar. Mas Josafá disse, não, agora é tempo de buscar ao Senhor. Josafá colocou a oração em primeiro lugar. Josafá percebeu que poderia muito bem guerrear depois de orar, mas não poderia guerrear antes de orar. A oração era a sua arma mais forte. Talvez outro conselheiro pudesse ter chegado em Josafá e ter dito, Josafá, se você está com medo, se você então quer buscar o Senhor e acha que a única solução seja buscar o Senhor, muito bem, mas faça isso no seu quarto, faça isso sozinho. Não vem expor o seu medo na frente de todo o seu exército e de todo o Judá. Afinal de contas, você é o líder dessa nação. Você precisa colocar confiança nessa nação para que lute contra esses exércitos inimigos. Mas Josafá disse não. Ele não estava nem um pouco preocupado com sua imagem pública. Ele sabia que se Deus não estivesse com ele, então tudo estaria terminado. Então ele expõe o seu medo. Ele expõe publicamente o seu medo na frente de toda a nação. Tal qual Josafá, nós estamos também enfrentando um exército. É um mini exército, mas é um exército muito mais poderoso que nós. É o Covid-19. Esse coronavírus que já infectou centenas e centenas de pessoas em nosso querido Brasil, é um vírus que já matou aí pelo menos uma dezena, estamos chegando em 2 dezenas. Ora, nessa situação, reconhecer que nós estamos com medo é um bom sinal. Mas como assim, Johannes? Bom sinal? Sim, é bom nós sentirmos o medo de algo que nós precisamos respeitar e que pode nos causar algum dano. Ora, quando estamos no meio da rua e vem um caminhão vindo em nossa direção e este caminhão irá nos atropelar, é bom sentir medo. É óbvio que não é bom sentir aquele medo paralisante que vai fazer-nos ficar parados no meio da rua e sermos atropelados pelo caminhão. Mas é bom sentir aquele tipo de medo que vai fazer-nos fugir de sermos atropelados pelo caminhão, que vai fazer-nos buscar a calçada. Era este tipo de medo que nós precisamos sentir nesta situação. Não é o medo para nos deixar paralisados, mas é o medo que vai fazer-nos buscar fugir do vírus, buscar a calçada, buscar o nosso Deus. Quando Josafá fez isso, quando Josafá então ele correu em direção a Deus, não é que ele achasse que, do ponto de vista humano, ele não devesse fazer nada. Afinal de contas, Josafá tinha sido um grande estrategista militar. Ele tinha construído uma enormidade de fortalezas. Ele tinha construído cidades, armazéns, onde ele tinha guardado muito suprimento. Ele tinha trazido para Jerusalém homens experientes em guerra. Ele tinha um exército de milhares de homens. Mas quando ele comparava o seu exército, muito bem preparado, por sinal, quando ele comparava este exército dele com o Senhor de todos os exércitos, o Senhor de todos os exércitos era maior. Convenhamos, o Senhor de todos os exércitos é mais forte que o exército de Josafá. Bem, durante essa pandemia, nós também vamos buscar o nosso exército. Nós também temos o nosso exército, tal qual Josafá. Nós temos lá os médicos, enfermeiros, todos aqueles que atuam no setor da saúde. Graças a Deus por eles. Nós temos os nossos pesquisadores, aqueles que irão pesquisar soluções para esta situação. Ou nós temos os grandes infectologistas brasileiros. Nós iremos buscar suporte em nossos governantes. Todas essas pessoas constituem um exército respeitável. Mas quando nós comparamos esse exército que nós possuímos com o Senhor de todos os exércitos, nós ainda temos que crer
que o Senhor de todos os exércitos é maior. Afinal de contas, todas essas pessoas aqui, elas podem ser infectadas com coronavírus, mas Deus não. Então busca o Senhor. Busca o Senhor de todos os exércitos. A ideia aqui não é você buscar a Deus uma única vez, mas a ideia aqui é você buscar de uma forma contínua a Deus. A ideia aqui do texto é que você seja como os primeiros cristãos africanos. Quando eles se convertiam, era dado um lugar para eles no meio do mato, onde eles devessem buscar a Deus. Cada um deles tinha um lugar no meio do mato, onde eles devessem buscar a Deus. E então, uma vez que eles buscavam com toda a intensidade, continuamente a Deus, uma vez que eles faziam esse percurso diversas vezes, muitas vezes durante o dia, o caminho era estabelecido. O mato ficava desgastado. Logo, para muitos deles, o mato sequer mais existia. Isso que é buscar a Deus. Isso é buscar a Deus de uma forma intensa, de uma forma contínua. E Josafá buscava assim o Senhor. Ele buscava a Deus com toda a intensidade, de forma extremamente contínua. E você? Como você tem buscado ao Senhor? O seu caminho no meio do mato está bem definido? Quando um crente africano começava a negligenciar essa busca ao Senhor, começava a negligenciar a oração, então algum outro irmão chegava gentilmente nele e lembrava ele: irmão, o seu mato está um pouco alto. Acho que vale a pena você buscar novamente o Senhor. Que tamanho está a grama naquilo que deveria ser um caminho bem definido do seu mato? O tamanho dela indica quanto você tem buscado ao Senhor. Ora, Josafá então tinha o seu caminho para o meio do mato, mas ele não queria que somente um caminho existisse para o meio do mato. Ele queria que existisse uma infinidade de caminhos para o meio do mato. Ele queria que todos em Judá buscassem também ao Senhor. Então ele faz um decreto. Ele faz um decreto que é o inverso do decreto que o nosso querido prefeito Marquinhos Trade estabeleceu na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No decreto de Marquinhos, ninguém pode sair de sua casa, é um decreto muito sábio. Mas no caso de Josafá, o decreto foi: todos devem sair de suas casas, vilas. Todos devem sair e se dirigir à grande cidade de Jerusalém. E então o povo veio de todas as cidades, de todas as vilas de Judá, para buscar a ajuda do Senhor em Jerusalém. Ou seja, agora não era somente Josafá que estava buscando o Senhor, mas toda a Judá com ele. Ao declarar jejum em Judá, o rei mostrou de onde Judá poderia obter a verdadeira ajuda. Você deve ser como Josafá. Você não deve estar satisfeito em talvez ter o seu caminho bem definido por meio do mato. Você deve ser o responsável para que uma série de caminhos por meio do mato estejam bem definidos. Você deve não somente buscar sozinho a ajuda do Senhor, mas você deve encorajar outros que também busquem a ajuda de Deus. Ou seja, aqui grupo de VATs para orarem juntos. Ligue para o seu irmão em Cristo durante o dia e ore junto com ele. Busque junto com ele a ajuda do Senhor. O seu papel é encorajar o seu irmão a também buscar o Senhor. Ora, o decreto de Josafá foi atendido por todo o povo de Judá. Todos se reuniram na frente do pátio do templo em Jerusalém para jejuar e orar. E quando todos então estavam reunidos, Josafá fez uma oração como representante de toda a congregação. É uma oração que nós conhecemos como de lamento. Adam Clarke, um dos grandes comentaristas bíblicos, diz que esta é a oração mais elegante de lamento que nós encontramos nas Escrituras.
Na primeira parte da oração de lamento, Josafá, ele louva a Deus. Diz o rei: Senhor, Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsasse os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Note que Josafá então louva ao Senhor. É um louvor direcionado a um atributo divino, diretamente vinculado ao seu medo. Para Josafá, Deus é o rei do mundo. Deus governa sobre todas as nações, inclusive sobre as 3 nações que estavam quase às portas da cidade de Jerusalém. Ninguém podia se opor a esse Deus de Josafá em seu louvor. Ou seja, Josafá começa a sua oração com louvor. E o que aquele louvor está fazendo com ele? Está tirando o seu medo. Assim você também deve começar as suas orações com louvor. Porque o louvor tem esse papel importante. O louvor tem esse papel importante de nos transportar da terra para o céu. De repente nós não estamos mais na terra, mas nós estamos parados ao lado de Deus. E isso transforma todo o resto de nossa oração. Você se lembra de quando o servo de Eliseu, certo dia, acordou e estava ali para começar a sua rotina matinal, quando de repente ele viu o exército sírio rodeando a sua cidade? Ele ficou com muito medo. E ele então disse para Eliseu, o profeta: Ah, meu Senhor, o que nós vamos fazer? E o profeta então respondeu a ele, dizendo: Não tenha medo, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. E Josafá então orou, Eliseu então orou e disse: Senhor, abre os olhos de meu servo para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. Ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Acabou o medo. O servo ficou tranquilo. Este é o papel do louvor. O papel do louvor é abrir os nossos olhos. O papel do louvor é nos tirar da terra e nos transportar para o céu. E de repente nós estamos parados ao lado do trono de Deus. E quando nós estamos ali em pé, ao lado do trono de Deus, vendo Deus ainda reinando, o resto de nossa oração é transformado. O resto da nossa oração se torna diferente. E foi isso que aconteceu com a oração de Josafá. Foi isso que aconteceu com o restante da oração de lamento de Josafá. Afinal de contas, uma coisa é lamentar na terra, outra coisa é lamentar nos céus. E agora que Josafá estava ao lado de Deus, ao lado do trono de Deus, Josafá lamentou da seguinte forma. Disse ele: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora estão aí os amonitas, os moabitas, os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, Senhor, agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Josafá, ele lamenta. Ele lamenta porque essas 3 nações estavam para destruí-lo. Ele lamenta porque isso não poderia acontecer.
Afinal de contas, eles estavam na terra que Deus havia prometido a eles. E Deus tinha feito uma aliança com eles, dizendo que se eles buscassem o Senhor, aquela terra sempre seria deles. E eles estavam buscando o Senhor. Então, por que Deus estava permitindo que essas nações idólatras viessem a destruir Judá? Josafá lamenta. O lamento é essa oração de Josafá. É uma oração daquela pessoa que está sofrendo, que está lutando com a vontade de Deus, talvez até questionando os caminhos de Deus. É uma espécie de petição de reclamação. O lamento é uma oração na qual você une o seu sofrimento com confiança em Deus. Afinal de contas, você está lamentando a Deus. O lamento é uma liturgia dada por Deus para nós processarmos nossa dor e que essa dor seja transformada em alegria. O lamento ele era tão importante em Israel, tão importante, que se nós olharmos para os livros de Salmos, quer dizer, as músicas que o povo de Israel entoava, 1/3 dos salmos são de lamento. Ou seja, talvez esteja na hora de nós também lamentarmos. Talvez esteja na hora de nós tirarmos o violão empoeirado atrás do armário de nosso quarto e começarmos a novamente cantarmos as músicas em tom menor. Esteja talvez na hora de nós lamentarmos o sofrimento pelo qual nós estamos passando. Josafá termina a sua oração de uma forma muito bela, dizendo: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. É uma das expressões mais tocantes que nós encontramos nas Escrituras. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fixos no Senhor. É como se o meu time estivesse perdendo e precisando desesperadamente de um gol de empate para que nós possamos nos classificar. E tem lá uma falta para bater perto da área do gol adversário. E tem duas pessoas que estão ali prontas para bater a falta. A primeira pessoa é o meu filho Gustav, de só 2 anos de idade, que mal sabe bater na bola. A segunda pessoa é Messi, o craque do Barcelona, um especialista em bater faltas. Para onde estão voltados os meus olhos? Para o Messi. É óbvio. Não só os meus olhos, mas os olhos de todo o estádio. Todos possuem confiança que é o Messi que pode colocar a bola para dentro do gol adversário. Ninguém sabe como o Messi baterá a falta, mas os olhos de todos estão fixos no Messi. Da mesma forma, ao Josafá ver o seu exército pronto para a guerra, extremamente bem preparado, e ao ele olhar para Deus também pronto para a guerra, era óbvio que os olhos dele estavam fixos em Deus. Ter os seus olhos fixos no seu exército seria tão ridículo quanto eu ter os meus olhos fixos no Gustav. Josafá podia não saber como Deus iria destruir os 3 exércitos, mas ele sabia de uma coisa, que os olhos dele deveriam estar fixos no Senhor de todos os exércitos. Para onde os seus olhos estão voltados? Estariam eles fixos em seus bens? Estariam eles fixos na sua família? Na sua capacidade de se isolar muito bem e sobreviver durante esses dias? Ou estariam eles fixos em Deus? Ter os seus olhos fixos em qualquer coisa que não em Deus é tão ridículo quanto eu ter os meus olhos fixos no meu filho Gustav para bater aquela falta. Não tire os seus olhos de Deus. Todas as pessoas de Judá acompanharam esse grande final da oração de Josafá em pé, inclusive os filhos de colo. Então o Espírito de Deus sobreveio sobre um profeta que disse o seguinte para aquela congregação reunida: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês vão descer contra eles,
Vocês não precisarão lutar nessa batalha, mas cada um vai ficar em sua posição no exército. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. O profeta deu orientações bem específicas para Judá. Primeiro, eles iriam se encontrar com seus inimigos, eles deveriam se dirigir até o final do vale. Segundo, cada um deveria ocupar sua posição no exército, mas não teria luta. Terceiro, eles veriam o livramento que o Senhor iria dar. A batalha seria de Deus e não deles. Como resposta, então, à fala daquele profeta, Josafá prostrou-se rosto em terra, e toda a nação de Judá acompanhou Josafá em seu ato de adoração. Eles adoraram o Senhor, e enquanto estavam lá prostrados diante do Senhor, o coral dos levitas se levantou e começou a louvar ao Senhor em alta voz. No dia seguinte, ainda de madrugada, eles então partiram em direção aos seus inimigos. Quando estavam saindo, Josafá ainda reuniu a turma e disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Então Josafá escolheu dentre o povo cantores. Ele foi conversando com a turma e disse: quem sabe cantar muito bem aí? E ele então selecionou cantores. E ele então disse: olha, vocês vão na frente de nosso exército. E vocês vão cantar: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Note que não foi Deus que pediu para Josafá proceder assim. Foi Josafá que disse para o coral ir à frente do exército. Ora, se você fosse convocado para ser um dos cantores, o que você responderia para o rei? Imagino eu que eu responderia algo do tipo: o senhor está com algum problema? O senhor está louco? Ora, os nossos melhores homens irem à frente do exército, isso já seria loucura por si só. Mas agora o senhor quer que eu vá à frente e cante? O senhor só pode estar de brincadeira. Mas eles não, eles tiveram mais fé. Eles confiaram na palavra do rei, do profeta. Eles foram. O coral, imagine só vocês, o coral liderou o exército. Eles confiaram em Deus. E então, ao saírem de Jerusalém, o coral começou a cantar e a entoar louvores a Deus. E sabe de uma coisa? O Senhor lutou por Judá. Deus fez com que os inimigos se autodestruíssem e eles sequer tinham chegado ao campo de batalha. Quando finalmente eles chegaram lá e puderam ter a visão, e eles imaginavam ver todos aqueles exércitos reunidos, prontos para a guerra, tudo que eles viram foram cadáveres no chão. Ninguém tinha escapado. O louvor fez com que Deus batalhasse por Judá. Você percebeu uma coisa que Judá fez? Eles louvaram. Eles deram graças a Deus. Eles deram graças que o amor de Deus dura para sempre. Mas eles sequer tinham experimentado este amor naquela situação específica. Eles não sabiam que os inimigos dele tinham se autodestruído. Ora, como nós usualmente procedemos? Nós primeiro fazemos o pedido a Deus: Senhor, livre-nos desse sofrimento. E então, se Deus atender o nosso pedido e nos livrar de nosso sofrimento, então nós louvamos e adoramos a Deus. Mas não é isso que Judá está fazendo aqui. Eles louvam a Deus antes mesmo de terem seu pedido atendido. Por que eles conseguiam fazer isso? Porque eles confiavam que o amor de Deus dura para sempre. Eles creram que Deus é aquele que reina sobre todos os governos. Eles creram na palavra do profeta. Ora, quando você proceder da mesma forma, quando você louvar a Deus no início de sua oração,
Isso vai fazer com que você seja transformado. Você vai entrar com confiança diante de Deus, porque você sabe que Deus dará o melhor a você. Que Deus deseja o seu melhor. Se você louvar a Deus no início de sua oração, então você saberá logo no início da sua oração que se você estivesse centrado no lugar de Deus, no trono dele, você responderia exatamente como Deus responderia a você. Como Deus responderia a sua oração de lamento. Portanto, louve a Deus. Louve com as outras pessoas nas sacadas dos prédios. Louve a Deus antes de um procedimento nos hospitais. Louve com sua família, reúna sua família e louve a Deus. Louve a Deus, ligue para o seu próximo. E louve a Deus pelo telefone. É este louvor que irá transformar você de uma pessoa descrente em crente em Deus enquanto você ora. É como disse alguém, se você deseja aprender a lutar pelo Senhor, deve primeiro aprender a louvar. Pois Deus envia o louvor como tropa de choque para acuar o inimigo, antes que o resto do exército possa participar da batalha. Portanto, louve a Deus.